Olá pessoal, Biologia na área. Hoje eu vou falar do reino plantae, também conhecido como reino metafita ou reino vegetal. Características gerais: as plantas são organismos eucariontes, ou seja, têm uma organização celular evidente, são seres pluricelulares, possuem mais de uma célula, com tecidos verdadeiros, parede celular com reforço de celulose, reprodução sexuada ou assexuada. Adaptados à vida em terra firme, embora algumas possam viver na água. São seres autótrofos, são fotossintetizantes, possuem cloroplasto, organela produtora de clorofila, base das cadeias alimentares. Nesse esqueminha aqui você tem a fotossíntese. As plantas são produtores da matéria orgânica que nutre direta ou indiretamente quase todos os demais seres vivos dos mais diversos ecossistemas do planeta Terra. Também fornece gás oxigênio para a biosfera, contribuindo para a vida dos seres aeróbicos. Então, aqui, como você observa nesse esqueminha aqui embaixo, a planta utiliza a luz do sol, água e gás carbônico para produzir o gás oxigênio. A área da biologia que estuda as plantas é a botânica. As teorias mostram que elas poderiam ter surgido de algas verdes, pois as suas características são semelhantes, como, por exemplo, as substâncias existentes em suas células, celulose e clorofila A e B. No reino plantae é dividido em dois grandes grupos, as criptógamas e as fanerógamas. Criptógamas. Cripto significa escondido e gametas. Elas são plantas com estruturas produtoras de gametas pouco evidentes e você tem como representantes as briófitas e as pteridófitas. As fanerógamas, fânero, visíveis, plantas que possuem estruturas produtoras de gametas bem visíveis. São as gimnospermas e as angiospermas. Aqui é uma linha evolutiva, um cladograma mostrando a evolução do reino plantae, que teria se originado de algas verdes que sofreram mutações. Aí surgem as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas nessa ordem evolutiva. Falar um pouquinho das briófitas. Do grego brion, musgo, phyton, planta, representantes musgos e hepáticas. As briófitas são plantas pequenas, geralmente com poucos centímetros de altura. Vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Possuem tecidos, não possuem vasos condutores de seiva, ou seja, são plantas avasculares, não possuem flores, nem frutos e nem sementes. A reprodução só pode ser realizada com a existência de água. E na sua estrutura elas possuem rizóides, cauloides e filóides, como na estrutura você observa aqui na imagem abaixo, aqui o rizóide, é o filamentos que fixa a planta no ambiente em que ela vive e absorvem a água e os sais minerais disponíveis no ambiente. Cauloide é uma pequena haste de onde partem os filóides. O que é filóide? É uma estrutura clorofilada e capaz de fazer fotossíntese. Observe com atenção na imagem abaixo aí. Ciclo reprodutivo das briófitas. O ciclo é dividido em duas fases. Fase assexuada, representada pelo esporófito, que é uma fase passageira, produtora de esporos. Fase sexuada, representada pelo gametófito, que é uma fase duradoura, produtora de gametas. Os gametas das briófitas são os anterozoides, gameta masculino, e a oosfera, que é a gameta feminina. Os musgos, olha só o gametófito. Falar um pouquinho das pteridófitas. As palavras pteridófitas vêm do grego pteris, que significa feto, mais phyton, que significa planta, pteridófitas. O brotamento das folhas das pteridófitas lembra a posição de um feto, olha só. Que curioso, né? Olha na imagem aqui embaixo, que legal. Lembra um feto. Representantes: samambaia, avenca e xaxim. Características das pteridófitas: plantas de tamanho médio, vivem em locais úmidos, surgimento dos vasos condutores de seiva, xilema e floema. Já são plantas vasculares, possuem vasos condutores. Surgimento de órgãos especializados, a raiz que fixa e absorve,
nutrientes do solo, caule, que dá sustentação e transporte de nutrientes, e folha, responsável pela fotossíntese, importantíssima. São desprovidas de flor, sementes e frutos. Depende da água para reprodução, lógico. E aqui nas pteridófitas ocorre que o surgimento dos tecidos de crescimento, tecido de sustentação e tecido de preenchimento. Olha as samambaias aí no tronco de uma árvore. O exemplo mais popular que a gente tem de pteridófitas é a samambaia. Vasos condutores de seiva, o xilema, transporta água e sais minerais, chamada seiva bruta, das raízes até as folhas do vegetal. O floema transporta água, glicose e outras substâncias orgânicas, chamada seiva elaborada, das folhas para as demais partes da planta, como você observa no esqueminha. Olha só mais uma imagem bacana para vocês observarem os vasos condutores de seiva aí. As pteridófitas, em certas épocas, na superfície inferior das folhas das samambaias, formam-se pontinhos escuros chamados soros. Se você tiver uma samambaia aí na sua casa ou no jardim, dá uma observada aí nesses pequenos pontinhos abaixo das folhas, são soros. O surgimento dos soros indicam que as samambaias estão em época de reprodução. Em cada soro são produzidos inúmeros esporos. Quando os esporos amadurecem, os soros se abrem, então os esporos caem no solo úmido. Cada esporo pode germinar e originar um prótalo, aquela plantinha em forma de coração, mostrada no esquema abaixo aí. Confere o esquema aí embaixo, gente. O prótalo é uma planta sexuada, produtora de gametas, por isso ele representa a fase chamada de gametófito. No interior do prótalo existe água em quantidade suficiente para que o anterozoide se desloque em meio líquido e nade em direção à oosfera, fecundando-a. Surge então o zigoto, que se desenvolve e forma um embrião. O embrião, por sua vez, se desenvolve e forma uma nova samambaia, isto é, um novo esporófito. Quando adultas, as samambaias formam soros, iniciando um novo ciclo de reprodução aí. Nas briófitas, o gametófito é a fase duradoura, os esporófitos a fase passageira, ao contrário. Nas pteridófitas ocorre o contrário, né? O gametófito é passageiro, morre após a produção de gametas, e a ocorrência da fecundação. O esporófito é duradouro, pois se mantém vivo após a produção de esporos. Curiosidades das pteridófitas. As plantas pteridófitas foram os primeiros que desenvolveram um sistema destinado ao transporte de seiva. São muito usadas como plantas ornamentais, principalmente as samambaias. Algumas espécies de samambaias podem crescer até 15 metros. Caramba! Falar um pouco das gimnospermas. Gimnospermas. Esperma significa semente, gimno, nu. Possuem sementes chamadas de nuas. Chamadas de nuas, pois não estão no interior dos frutos. Não formam frutos. É uma semente desprotegida, semente nua. O exemplo, pinheiro do Paraná, que você tem aqui na imagem abaixo aqui. Representantes pinheiro, sequoia, araucária e ginkgo biloba. O pessoal usa muito para fazer shampoo aí, na indústria química, farmacêutica, alimentícia, enfim. São plantas de grande porte, vivem preferencialmente em região de clima frio e temperado, apresentam vasos condutores de seiva, possuem raiz, caule e folha, são as primeiras plantas a apresentarem sementes, são chamadas de espermatófitas. Tá? Possuem estróbilos, órgãos reprodutores masculino e feminino, produção de sementes, independência de água para se reproduzir e dependem do ar. Não apresentam flores verdadeiras ou frutos. Tá? Primeiras plantas a produzirem grãos de pólen. Olha só. Em muitas gimnospermas, como os pinheiros e as sequoias, os estróbilos são bem desenvolvidos e conhecidos como cones. A imagem é a pinha, que a gente observa, né, em todo lugar. O estróbilo masculino produz pequenos esporos, chamados grãos de pólen. O estróbilo feminino produz estruturas denominadas óvulos. No interior de um óvulo maduro surge um grande esporo. Quando um estróbilo masculino se abre e libera grande quantidade de grãos de pólen, esses grãos se espalham no ambiente, podem ser levados pelo vento até o estróbilo feminino. Ciclo reprodutivo das gimnospermas. Após a fecundação, forma-se o zigoto, célula-ovo.
Este, por sua vez, se desenvolve originando um embrião. À medida que o embrião se forma, o óvulo se transforma em semente, estrutura que contém e protege o embrião. Nos pinheiros, as sementes são chamadas pinhões. Uma vez formados os pinhões, o cone feminino passa a ser chamada pinha. Se espalhadas na natureza por algum agente disseminador, as sementes podem germinar. Ao germinar, cada semente origina uma nova planta. Então, na festa junina é muito típico o pinhão, né? Provavelmente você já deve ter comido por aí. A semente pode ser entendida como uma espécie de fortaleza biológica. Abriga e protege o embrião contra desidratação, calor, frio e ação de certos parasitas. As sementes armazenam reservas nutritivas que alimentam o embrião e garantem o seu desenvolvimento até que as primeiras folhas sejam formadas. A partir daí, a nova planta fabrica seu próprio alimento pela fotossíntese. Falar um pouquinho do último grupo, agora mais evoluído, são as angiospermas. Vem de ângio, urna. A origem da palavra ângio significa urna. Suas sementes se encontram no interior dos frutos que nascem devido ao desenvolvimento do ovário da flor. Representante, todas as plantas que produzem fruto: abacateiro, cajueiro, limoeiro, laranjeira e mangueira. Característica das angiospermas: podem ter diferentes tamanhos, têm ampla distribuição geográfica, compreendem a maioria das plantas atuais, apresentam vasos condutores, produzem raiz, caule, folhas, sementes, grãos de pólen e tubo polínico. Apresentam flores e frutos, é o marco evolutivo desse grupo. Possuem sementes protegidas pelos frutos. A presença de flores e frutos é fundamental para o desenvolvimento desse grupo. As flores possuem cores vivas, néctar e cheiros que atraem pássaros e insetos, que vão ajudar no processo de polinização. Há também flores que não têm peças coloridas, não são perfumadas e nem produzem néctar. Já os frutos são importantes para proteger as sementes das plantas. Você tem as imagens aí: carambola, maracujá, cereja. Olha só nessa imagem que bacana, a flor e o fruto do maracujá. Muita gente conhece o fruto, mas nunca viu a flor, né? Do maracujá. Limoeiro tem flor, laranjeira também. Estrutura das flores. E aqui é um esqueminha resumido do que eu falei na videoaula de hoje. Tá? As criptógamas são as plantas sem sementes, são as briófitas, musgo hepática, pteridófitas. As briófitas são avasculares, as pteridófitas já são vasculares. Samambaia e avenca, as pteridófitas. Fanerógamas são as plantas com sementes. Temos as gimnospermas sem frutos, pinheiro do Paraná, araucária, e as angiospermas com frutos. Todas as plantas que produzem fruto: limoeiro, cajueiro, laranjeira e abacateiro. Tá bom, pessoal? Fico por aqui, Biologia na Área, me despeço e vejo vocês na próxima videoaula. Fiquem com Deus e abraços.